Olá, bem-vindos a mais um programa Fechamento, esse programa aqui que começa hoje em meio ao julgamento, já estamos agora no terceiro réu sendo julgado no Supremo Tribunal Federal por conta dos atos golpistas de 8 de janeiro. Nesse momento fala a advogada do Matheus Lima, de Carvalho Lázaro, e eu vi um trecho dela falando, coitado, o Matheus Lima está mal de advogada, uma retórica muito ruim, mas ela disse que o processo está cheio de ilegalidades, provavelmente vai levar também umas, umas rebordosas dos ministros do Supremo, como aconteceu com o advogado do Aécio Luiz Costa Pereira, o primeiro que foi condenado. A gente vai, obviamente, esse programa hoje vai ser muito focado nesse processo. É um processo que a gente deve louvar até a rapidez com que o Supremo está julgando, embora tudo aparentemente tenha sido feito dentro do processo legal, ou seja, as partes estão tendo, os réus estão tendo a possibilidade de defesa, o processo foi conduzido de uma forma correta, mas devemos louvar a agilidade, a ligeireza desse julgamento, lembrando, por exemplo, que o julgamento dos acusados, no caso da invasão do Capitólio nos Estados Unidos, que foi num único prédio, com um número muito menor de participantes do que aconteceu em Brasília, levou mais de 2 anos para começar a ser julgado. Agora você está tendo lá também uma leva de condenações. Os julgamentos continuam no Brasil, lembrando que são, até esse momento, cerca de 1.100, quase 1.200 réus que serão julgados pelo Supremo por conta dos atos golpistas do Rio de Janeiro. A gente vai falar muito disso. Eu, antes de tudo, queria cumprimentar a Fabíola. Hoje somos eu e você, Fabíola, aqui. Ó, é nós. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Estamos aí, o Maurício está de férias, quem depois vai sair de férias é a Fabíola, né? Esses dois privilegiados dessa revista, que ainda tem direito a tirar férias, né? É uma coisa que está se tornando cada vez mais absurda, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu só queria pedir para vocês um pouco de paciência, quem não está assistindo, só para fazer aqui um leve propaganda da revista. O Cacá vai mostrar a capa aí dessa semana. A gente, embora tudo esteja acontecendo no Brasil, também é importante falar do que vem acontecendo no mundo, e essas últimas semanas, com essa sucessão de catástrofes, seja no Rio Grande do Sul, na Líbia, no Marrocos, sem contar também o que aconteceu recentemente na China, na Espanha, na Grécia, nos Estados Unidos, no Havaí, mostram que a urgência climática e a necessidade de uma discussão sobre o aquecimento global, e, na verdade, mais do que a discussão, tomar medidas em relação a isso se torna mais urgente. Mas a gente acabou de ter uma reunião aí do G20, dos representantes das 20 maiores economias do mundo, e esse grupo foi incapaz de avançar em qualquer ponto dessa discussão, além do que já tinha sido discutido. Fala-se muito em aumentar os investimentos em energia renovável, mas nada em começar já a limar ou a conter o uso de combustíveis fósseis, que, segundo os especialistas, segundo os climatologistas, os cientistas, é a medida mais urgente a ser tomada. Mas eu vou deixar para vocês lerem essa matéria, o conjunto de matérias que tratam desse tema. A gente também, obviamente, fala nessa edição da delação premiada do Mauro Cid, da operação lá da queda do sigilo telefônico do general Braga Neto, por conta lá da suspeita de superfaturamento na compra de coletes à prova de bala naquela fatídica intervenção militar no Rio de Janeiro, uma história que vai bater no assassinato do presidente do Haiti. Também tem uma matéria da Fabíola sobre a reforma eleitoral, tem uma matéria da Mariana sobre sobre a tentativa de se opor aqui à coleção de privatizações que o governador do estado de São Paulo, Tarcísio Freitas, pretende fazer. Então, está uma edição muito rica, como de costume, e a gente, obviamente, pede a vocês que comprem, que assinem, também podem fazer um Pix, podem fazer uma contribuição, ajudem como puderem, porque a carta pretende aí, obviamente, ter um interesse de continuar sendo parte dessa discussão pública, fornecer um ponto de vista diferente, informações diferentes dessa mídia assim, tão monoliticamente oligopolizada que a gente tem no Brasil. Mas já vamos entrar aqui no assunto. Como eu dizia, hoje a gente já teve 2 réus condenados. O primeiro
o Aécio Lúcio Costa Pereira. Então, finalmente, um Aécio golpista foi condenado no Brasil. E também teve a condenação do Tiago de Assis Matar. O Aécio Lúcio Costa Pereira pegou 17 anos. Isso foi uma decisão de 7 ministros, incluindo o relator Alexandre de Moraes. E o Tiago de Assis Matar, 14 anos de prisão. Também 7 ministros votaram por essa pena de 14 anos. Nos dois casos, o ministro Zanin divergiu só em relação ao tamanho da pena. No caso do Aécio Luiz Costa Pinto, ele propôs 15 anos. No caso do Tiago de Assis Matar, 11 anos. E a gente teve, obviamente, a divergência, para não surpresa de ninguém, que, como diz o ditado, de onde nada se espera e nada vem, o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, os dois indicados pelo Bolsonaro, não viram daqueles atos golpistas de 8 de janeiro uma tentativa de golpe de Estado e de destruição violenta, destituição violenta do Estado de Direito no Brasil. Então, esse é o ponto. Aliás, o ministro André Mendonça chegou até a insinuar que a culpa do golpe, das invasões na Praça dos Três Poderes, naquele dia 8, era a culpa do governo recém-possado, levou uma carraspana, levou uma invertida do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ver um trecho disso também mais tarde, mas antes eu queria que a gente assistisse, antes de a gente entrar aqui na discussão, assistir um trecho do primeiro voto do ministro Alexandre de Moraes. Obviamente, agora, nesse ponto, os julgamentos têm corrido com um pouco mais de celeridade, porque a exposição geral que era necessária fazer, que foi feita pelo Alexandre de Moraes, no primeiro voto, para dar uma dimensão do que aconteceu, tomou um certo tempo, mas era necessária para derrubar alguns mitos em relação ao que aconteceu no dia 8 de janeiro e também para mostrar a cadeia dos acontecimentos e por que esses réus agora mereciam, então, ser enquadrados, tipificados em uma série de crimes, entre eles a tentativa de golpe e a organização criminosa. Vamos só assistir um trecho primeiro dessa intervenção do Alexandre de Moraes, que deu um voto muito claro, muito cristalino e muito organizado. Mas vamos assistir, por favor, Cacá. A responsabilização legal de todos, absolutamente todos, autores, coautores e partícipes dos atos criminosos, atentatórios ao Estado Democrático de Direito, os atos golpistas. É importante se referir a isso, presidente. Às vezes o terraplanismo e o negacionismo obscuro de algumas pessoas faz parecer que no dia 8 de janeiro tivemos um domingo do parque. Então as pessoas vieram, as pessoas pegaram um ticket, entraram na fila, assim como fazem no Hopi Hari em São Paulo ou na Disney. Agora nós vamos invadir o Supremo e vamos quebrar alguma coisinha aqui. Agora vamos invadir o Senado. Agora vamos invadir o Palácio do Planalto. É como se fosse possível. Agora vamos orar da cadeira do presidente do Senado. Presidente, é tão ridículo ouvir isso, que a Ordem dos Advogados do Brasil não deveria permitir. Duas mensagens assim, discordando do nosso pensamento, imagino que sejam eleitores do Bolsonaro. O Edmilson Pinheiro de Oliveira: golpe não foi aquilo dado pelo ladrão com a cumplicidade do TSE via as urnas fraudadas? Lembrando, Edmilson, que vários ministros falaram desse tema novamente, sobre a história das urnas fraudadas, para mostrar mais uma vez que não há nenhuma possibilidade do sistema eletrônico de votação no Brasil ser fraudado. Isso se repetiu hoje, mas as pessoas insistem nesse tema. Eles lembraram, inclusive, o que o Trump tentou fazer nos Estados Unidos, onde o voto é impresso. E o Trump pediu lá, então, ele vai ser julgado em março do ano que vem, o Donald Trump, porque ele ligou para um administrador, alguém do governo da Geórgia, que é dominado, então, por um correligionário dele do Partido Republicano, e pediu assim: me arruma aí alguns votos para ganhar essa eleição na Geórgia. Isso é impossível acontecer no Brasil, nem se alguém quisesse pedir para um governador
para algum membro do Tribunal Eleitoral. Isso é impossível de fazer, mas, bem, esse delírio coletivo continua. E o Armando Gervásio Filho, golpistas? Que golpistas? Como é que pessoas desarmadas e despreparadas iriam tomar o poder? De onde estão tirando essas teorias de conspiração? Bem, não estavam desarmados, também foi outro mito hoje derrubado. Havia gente com armas, havia gente com faca, com facão, pedras, não estavam desarmados. E também, como acabamos de assistir o ministro Alexandre de Moraes, ali não se tratou de um passeio num domingo num parque, também não é uma excursão para conhecer os três poderes. Havia uma intenção, a intenção era criar uma balbúrdia para que o governo fosse obrigado a decretar uma intervenção militar, uma GLO, e aí tentar convencer os militares a tomar o poder, dar um golpe. Isso aí estava traçado, desenhado, isso está sendo mostrado nesse julgamento, e também tem sido mostrado ao longo do tempo com outras investigações que se relacionam a isso, dos financiadores, de quem apoiou, também no inquérito das fake news, no inquérito do 7 de setembro, quer dizer, tudo isso está em torno dessa história. Então, temos agora também a delação premiada do Mauro Cid, que deve dar algum sinal. Sobre isso, aliás, a CPMI do 8 de janeiro fez um pedido de acareação entre o Mauro Cid e o Jair Bolsonaro, não sei se vai ser aprovado, mas o fato é que o Mauro Cid aceitou essa delação, e o que a Polícia Federal aparentemente espera disso tudo é que o Mauro Cid deu alguma indicação sobre a participação do Bolsonaro, uma participação direta e inegável na organização, nessa tentativa desse golpe. O Admilson Oliveira, valeu, Alexandre de Moraes, você lutou fortemente para manter a democracia. O Carlos Almeida, coitados dos bolsonaristas, invadem o Congresso, vão em cana, e ainda são chamados de petistas infiltrados pelos colegas. Minha cara, Fabiola, bem, falando um pouco dos votos, algum voto te surpreendeu? Ou ocorreu como você achou que aconteceria? Não, eu acho que estava já no script, Sérgio, tudo que a gente viu ontem hoje no STF, né, nesse julgamento. É natural que o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, né, o terrivelmente evangélico, que é terrivelmente bolsonarista, o que ele fez hoje, né, aquele bate-boca com Alexandre de Moraes, na verdade, a impressão que eu tenho que foi um discurso para lacrar, né, e para bombar nas redes sociais, tanto que depois disso as redes sociais bolsonaristas, né, bombaram, né, com essa fala dele. Os argumentos que ele usou são os mesmos utilizados pelos próprios bolsonaristas, né, de que o governo conspirou, que Flávio Dino está escondendo os vídeos, né, o próprio André Mendonça também cobrou isso. Então, assim, ele se comportou ali, né, não como um ministro que estava falando, que estava dando um voto do ponto de vista jurídico, legal, mas sim ideológico, né? Então, para mim, não é nenhuma surpresa, e a gente vê que isso está totalmente vinculado a outros discursos também que têm o propósito de lacrar nas redes sociais. O advogado, né, do primeiro condenado ontem, a mesma coisa. Ele estava ali muito mais para fazer um discurso bolsonarista ideológico do que defender, porque o condenado foi quem se ferrou mesmo, e ele deu seu discurso, e o discurso que, com certeza, é repercutido e reverberado, né, sobretudo nas redes sociais, que é isso que eles estão trabalhando. A bolha bolsonarista está empolvorosa, né, de uns dias para cá, porque tem essa delação aí de Mauro Cid. O próprio Bolsonaro deu uma entrevista, né, ainda no hospital, falando, elogiando o Cid, mas meio que mandando recado, dizendo que ele é um homem bom, que ele não vai fazer nada que, enfim, que possa comprometer e tal. Não deixa de ser um tom ameaçador. Então, assim, eles estão numa estratégia para tentar se blindar de alguma forma, e eu acho que as coisas elas estão vinculadas umas às outras, né? Porque isso, com certeza, vai alimentar e incendiar ainda mais essa militância bolsonarista. A Tatiana Nascimento, felizmente o voto do Zanin não foi nenhuma surpresa negativa. O Zanin, de alguma forma, que só se diferenciar ali da maioria, poderia ter seguido a maioria,
seguir, na verdade, o voto integral do Alexandre de Moraes, como fez a maioria nos dois casos, mas ele resolveu divergir, é um direito que ele tem, mas eu acho que ele queria um pouco se diferenciar também, como o ministro que está chegando nesse momento. O Anderson Rodrigues Teixeira, hoje em dia um golpe se aplica com mídia social e palavras. E a Sônia Nobre, muito lamentável esses ministros indicados por Bolsonaro. Pois é, Sônia, eu queria comentar esse ponto, porque é o seguinte, obviamente a gente sabe também da péssima qualidade de alguns ministros indicados tanto pelo Lula quanto pelo PT, não vou citar os nomes aqui, mas eu acho que nada se compara, e nem o Cássio Nunes, na verdade, se compara ao André Mendonça. Então, o que o André Mendonça fez hoje era o caso, mais uma prova de que é uma figura inadequada para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Federal. O que ele fez foi conversa de botequim, sem nenhum tipo de prova, faz essa ilação de que a responsabilidade era do governo federal, de que há uma conspiração para esconder os fatos. No fundo, ele quer dizer a culpa era do governo Lula, armou isso para poder afastar e prejudicar o Bolsonaro. Eu queria até que o Cacá mostrasse a gente esse ponto, porque o ministro Alexandre de Moraes acabou interferindo, porque o André Mendonça estava insinuando, mas já era uma escalada onde ele ia chegar a culpar o Flávio Dino. Aliás, vou só relatar um caso aqui, de mais uma do André Mendonça, para ver, só para relembrar um caso aqui do André Mendonça, para ver o grau da patifaria que ele é capaz. Ele recentemente tomou uma decisão de mandar para casa novamente aquela doméstica que, na verdade, era tratada como escrava na casa de um desembargador, alegando que era da família, todo esse documento, esses argumentos. Aí o Silvio de Almeida, o ministro dos Direitos Humanos, enviou um e-mail para ele dizendo o seguinte: mas, ministro, a gente está aqui um pouco preocupado, porque tem vários indícios de que ela vivia em situação análoga à escravidão e tal. E o que fez o André Mendonça? Interpelou o Silvio de Almeida, porque ele quer saber que indícios o Silvio de Almeida sabe, que ninguém sabe, está escondendo, sobre o trabalho análogo à escravidão que essa doméstica, então submetida a essa família do desembargador, sofria. Ou seja, provavelmente o Silvio de Almeida leu os jornais, porque quem contou essa história foi a mídia. Mas ele foi capaz disso, ele agora quer interpelar o Silvio de Almeida para ver o nível do André Mendonça. Mas vamos assistir esse trecho do... Não é um bate-boca, isso tem sido tratado como bate-boca, mas não é não. Na verdade, foi uma enquadrada que o Alexandre de Moraes deu no André Mendonça, que se acovardou, como a gente vai ver nesse trecho aí. Eu não consigo entender, e também carece de resposta, como que o Palácio do Planalto foi invadido da forma como foi invadido. Vossa Excelência sabe o rigor de vigilância e cuidado que deve haver lá. O fato é o seguinte, eu não vou entrar nesse mérito hoje. Acho que não nos cabe, pelo menos da minha parte, não é intenção entrar nesse mérito hoje. A minha intenção é avaliar a conduta do senhor Aécio Lúcio Costa Pereira. Mas, André, se me permite, já que Vossa Excelência entrou, nesse caso, as investigações demonstram claramente o porquê houve essa facilidade. 5 coronéis comandantes da PM estão presos, exatamente porque desde o final das eleições se comunicavam por zap, dizendo exatamente que iriam preparar uma forma de, havendo manifestação, a Polícia Militar não reagir. Então, claramente, a Polícia Militar, eu também fui ministro da Justiça e sabemos nós dois, que o ministro da Justiça não pode utilizar a Força Nacional se não houver autorização do governo, do Distrito Federal, porque isso fere o princípio federal. Não em relação aos prédios federais. Não em relação à Praça dos Três Poderes. Mas em relação às edificações federais, ele pode e deve conter. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos. Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça, que sucedeu Vossa Excelência, fugiu para os Estados Unidos, fugiu... Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado de preso, ninguém.
E agora Vossa Excelência vem, Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó. Não coloque palavras na minha boca. Não coloque palavras na minha boca. Tenha dó, Vossa Excelência. Pergunta se o Mauro Cid topou delação ou colaboração. É delação, colaboração premiada, no fundo, não tem uma diferença jurídica. O que ele vai ter que fazer, já deu 14 horas de depoimento na Polícia Federal, deve dar mais alguns, e obviamente depois ele vai ter que provar isso. E a gente espera que dessa vez, mesmo sendo o caso dos bolsonaristas, que muita gente gostaria de ver o Bolsonaro na prisão, mas é melhor. E a gente recomenda, obviamente, e torce para que esse processo não incorra nos erros que foram cometidos contra o Lula pelo juiz Sérgio Moro, porque isso é importante, inclusive, para reafirmar a democracia brasileira. Espero que isso tudo ocorra dentro do devido processo legal e que os culpados, realmente culpados, sejam condenados também depois de ter ampla defesa. É o que a gente deve defender, não pode ser diferente, não. Muita gente pode torcer para o Bolsonaro ir para a cadeia, mas eu espero que ele vá para a cadeia com provas robustas e reais, e não com o tipo de tramóia que a Lava Jato e a Força Tarefa de Curitiba cometeram, porque isso, na verdade, foi um mal enorme para o Estado de Direito brasileiro. Mas, Fabíola, a gente estava falando aqui, quer dizer, obviamente que eu repito aqui, insisto, o Cássio Nunes foi, pelo menos, mais contido e mais decente. Ele afastou, obviamente, rejeitou a ideia da tentativa de golpe, o que por si só parece um absurdo, mas ele também não enveredou por nenhuma teoria conspiratória. Daqui a pouco nós estamos julgando no Supremo o cara com um grupo de WhatsApp, né? Basicamente o que a André Mendonça fez. Parece um jurista de boteco. Não? Sem dúvida, né? O discurso do André Mendonça foi muito mais ideológico mesmo, muito mais bolsonarista do que o do Cássio Nunes Marques. Mas, assim, a gente tem que levar em consideração a forma, né, como ele conduziu o voto também, né? Ele reduziu, né, aquele vandalismo, aqueles crimes todos que a gente viu no 8 de janeiro, né? É uma coisa muito banal ao ponto de reduzir a pena a menos de 20% do que foi proposto por Alexandre de Moraes. Então, assim, foi um voto, ele é o revisor, né, do processo. Eu acho que foi um voto realmente muito ruim também, apesar de não ter tido, né, não ter carregado nas tintas como André Mendonça, mas não foi um voto. Acho que foi um voto também muito bolsonarista. Não, sim, foi bolsonarista, tinha essa intenção de afastar, quer dizer, essa ideia de que todo mundo que estava ali não tinha. Aí você pergunta, qual era a intenção ali? Se não na era verdade, provocar um golpe de Estado. Eu acho também, né, que o comportamento tanto do André Mendonça como do Nunes Marques foi se antecipando ao que vem pela frente, né? Você falou no começo que a votação ela foi até célere, né? Hoje três réus, está no terceiro agora, possivelmente vai ter o mesmo destino, né? Sendo condenados. São mais de 1.000, tem que ser realmente célere, porque mais de 1.000, né, que vão ser julgados. Mas vai chegar, né? O próprio Alexandre de Moraes, ele disse claramente que ninguém vai passar, né? Sem o devido julgamento. Então, vai chegar em Bolsonaro, vai chegar nos militares, né, envolvidos também nisso. Então, eu acho que o voto dos dois foi se antecipando, né, ao que vem pela frente, porque eles vão chegar em quem mandou, em quem financiou, e aí a gente vai assistir, né, isso vai se repetir, eu acho, durante todo o processo. Aliás, eu achei, Fabio, também um recado assim, que eu diria para você, até quase direto, o Gilmar Mendes, no voto dele, no caso do Aécio Costa, ele falou, falta alguém. Uhum. Na verdade, ele estava falando do contexto, que ele queria mostrar que o que aconteceu em 8 de janeiro foi uma consequência de atos que começaram ainda em 2019, naquele primeiro 7 de setembro, que foram se acumulando. Ele lembrou, por exemplo, o caso do 12 de dezembro, da diplomação do Lula
quando queimaram carros em Brasília, invadiram a sede da Polícia Federal. A bomba também ele lembrou. Depois da tentativa da bomba, todos lembraram isso, a tentativa da bomba de explodir o aeroporto, o mesmo autor, o mesmo réu acusado de montar esse esquema de uma bomba num caminhão-tanque, que ia causar um estrago fenomenal, com muitas mortes e muitos feridos no aeroporto. Ele também chegou a dizer que ele é um CAC, né? Então é um daqueles colecionadores de arma, que também havia snipers preparados para atingir ministros do Supremo, caso fosse necessário. Então nós estamos falando aqui do quê? Se não é uma tentativa de golpe de Estado. Foi desorganizado? Foi outra coisa. As pessoas acham que o golpe de Estado é um negócio que funciona como um relógio. Então, assim, às 10 horas da manhã nós vamos entrar aqui, às 10h15 ali, 10h20 ali, às 11 vai chegar, não sei, meio-dia nós tomamos poder. Não, depois que a boiada é solta, o processo tem uma natureza própria, e como os ministros estão ressaltando, eles estão falando muito nesse caso de ser um crime multitudinário, ou seja, é um crime da multidão, daquela massa amorfa que se transforma e que um estimula o outro. Por isso também não vai ter uma grande diferenciação de crime. Qual foi a diferença do Aécio para o Tiago? A diferença só é que o Aécio Costa publicou várias mensagens nas redes sociais, vídeos nas redes sociais, e o Tiago não fez isso. A diferença dos 3 anos pegou aí. Aliás, eu queria, Cacá, que a gente visse também um trecho aí, porque o Aécio, que aliás reafirma essa ideia de que havia uma intencionalidade naquela ação. Ele várias vezes convoca as pessoas: nós estamos aqui, acredite, vai dar certo, e saiam às ruas, nos defendam, porque vai acontecer. O que ia acontecer? Um golpe de Estado. Então, vamos assistir um trecho aí de um dos vídeos que foi exibido durante esse julgamento lá no STF, justamente uma dessas intervenções do Aécio Costa. Supremo é o povo! Caramba! Os caras cagam tanto no Brasil que eu acho que eu vou cagar lá dentro do Senado. Tô nem aí, não. Não, gente, é nóis. Tem um espelho d'água lá, vou nadar lá. Aquilo lá é meu, vou nadar lá. Pô, tamo aqui. Quem não acreditou também tô aqui por vocês, porra. Olha onde eu tô, na mesa do presidente. Não desistam, saiam nas ruas, parem as avenidas, dê corroboro pra nós, gente. Estamos assistindo, ele fala: caramba, o roteirista da política brasileira é um cara muito sacana mesmo. Terra plana dando triplo mortal todo dia. Ô, Salatrez, é por isso que o cinema brasileiro não tem a projeção que poderia ter, porque é difícil competir com a realidade. E também, às vezes, as obras de ficção no Brasil, porque é difícil. O Brasil, na verdade, se a gente fizesse aqui documentários constantes, a gente teria um cinema de sucesso mundial, porque é impossível competir com o que a gente tem. Agora, você vê um sujeito desse, como o Aécio Lúcio Costa. Eu comentando aqui com os amigos hoje, assim, ele talvez poderia ter um agravante, que é o crime de estupidez, porque a quantidade de bobagens que ele falou nesse dia dessa invasão do Rio de Janeiro devia ser um agravante. Você vai pegar mais 5 anos, porque você, além de tudo, é uma besta. É realmente impressionante. Mas, Fábio, a gente estava falando aqui das conexões, porque eu acho que esse julgamento também começa, e tudo que está acontecendo nas últimas semanas, nos últimos meses, ou seja, também que dá nessa delação do Mauro Cid, e agora essa investigação também que vai tomando forma em torno da intervenção militar, da intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018, que a gente vai detalhar um pouco agora, vai montando assim um grande quebra-cabeça de tudo que foi acontecendo, quer dizer, desde do partido militar escolhendo o Bolsonaro como a figura para competir, desde o que o Lava Jato fez, quer dizer, a gente vai conseguindo agora montar, e daqui a pouco a gente vai ter um grande quebra-cabeça do que foram esses anos, do golpe da Dilma para cá, de como foi construindo essa ideia de levar o Bolsonaro ao poder, e o que representou o Bolsonaro no poder, e no fim essa tentativa que culminou nessa tentativa de golpe, que, relembrando, ela começou a ser urdida ainda em 2019, no primeiro ano de mandato do Bolsonaro, naquele primeiro 7 de setembro, em que ele já falava em fechar o Supremo, reclamar do Supremo, falar das urnas eletrônicas. Quer dizer, isso foi sendo construído ao longo do tempo,
E só não deu certo porque não teve apoio externo. Se fosse o Trump, o presidente dos Estados Unidos, provavelmente a gente teria sofrido um golpe com o apoio dos Estados Unidos. A sorte é que estava o Biden e os Estados Unidos e outros países também da União Europeia e de outras partes do mundo se apressaram em reconhecer a vitória do Lula. Agora, falando desse caso do Braga Neto e da intervenção federal, o Braga Neto teve o sigilo telefônico quebrado, mas também aparecem figuras nesse episódio que estão em outros escândalos militares. Quer dizer, um deles estava ligado àquela tentativa de venda da Covaxin, da compra acima do preço. Tem ligações de uma empresa que vendeu os coletes com o assassinato do presidente do Haiti. E tem, além do superfaturamento, aparece aí sim uma conspiração muito maior, que vai dar, inclusive, em Miami, que é onde o Bolsonaro se refugiou logo após as eleições. Quer dizer, e o Braga Neto, a gente sabe, foi uma figura central nesse governo Bolsonaro. Você acha também que essa investigação vai levar e pode levar aí a pontos ainda mais delicados para o Bolsonaro? O que você imagina que pode sair dessa investigação sobre a intervenção federal no Rio de Janeiro? Eu acho, Sérgio, como você disse, ele é uma figura central no governo Bolsonaro, né? Começa lá atrás ainda no governo Temer, quando ele é nomeado lá o interventor do Rio de Janeiro, né? Que todas essas denúncias que surgiram de ontem para hoje, né? Das compras absurdas de camarão, de vinhos, né? Eu acho que essa delação de Mauro Cid pode trazer novos fatos, né, envolvendo o Braga Neto, que inclusive é o nome, né, do PL, uma possibilidade, né, que o PL trabalhava para se lançar prefeito no Rio de Janeiro. Então, assim, já descarta, né, um pouco isso, porque eu acho que isso é só o começo, né? Ele deve estar muito envolvido também no golpe, tanto que na época que Bolsonaro, depois que perdeu a eleição e ficou enclausurado lá no Palácio da Alvorada, o Braga Neto, né, foi para a bolha bolsonarista dizer que eles não desistissem, que algo novo estava para acontecer, meio que já dizendo que alguma coisa estava prevista, estava programado para, enfim, manter, né, Bolsonaro no poder. E eu acho que ele é uma peça importante nesse processo e eu acho que as investigações da Polícia Federal, essa delação de Mauro Cid, vai trazer muita novidade ainda em relação a ele. Eu acho que ele tem muito envolvimento em tudo que a gente está vendo nos últimos anos. E aí, lembrando, ainda está em curso o inquérito das fake news, ainda está em curso o inquérito das tentativas ali do que aconteceu no 7 de setembro, dos financiadores. E aí, lembrando, teremos ainda, a gente começou aí, vamos dizer assim, por uma espécie de bagrinhos, vamos dizer assim, dessa multidão que topou participar dessas depredações nas partes dos três poderes. Mas ainda chegará mais tarde um bloco essencial que ainda está sendo investigado, que é o bloco dos financiadores. Esse será um ponto muito importante para frente. E aí também depois teremos um pouco mais de entendimento sobre a participação dos militares, que, aliás, hoje quem falou isso também claramente, hoje, novamente, foi o ministro Gilmar Mendes. Ele lembrou que nenhum lugar do mundo seria permitido que pessoas acampassem na porta de quartel. E ele deu exemplo, por exemplo, de tentativas que aconteceram na Alemanha. Houve uma tentativa de bloquear quartéis generais na Alemanha algumas décadas atrás e a justiça barrou. E hoje teve um depoimento importante também na CPI do Distrito Federal. Eu vou pedir só o Cacá depois que lembre aí para mim o nome do general, mas esse general que foi depor na CPI, que também Gustavo Henrique Dutra. O Gustavo Henrique Dutra, que era o chefe do comando do Palácio. Então, depois na CPI da Câmara, da Assembleia do Distrito Federal, lembrando que lá também corre uma outra CPI separada da CPI de Brasília. Não, o general foi na foi CPI. Na CPI
Ah, tá, foi na CPI. CPMI. Quem Foi, depôs lá em Brasília, na Câmara Distrital, foi foi o Walter Delgado. Delgado. Foi o Delgado. Então, desculpa. Então, ele teve na CPI do Congresso e ele disse que havia uma ordem para não desmontar os acampamentos. Então, mais uma prova também de que havia ali é, uma, um, uma conspiração golpista em curso. Era uma aposta o seguinte, lembrando, não havia apoio externo. Você tinha uma liderança que é um covarde, que é o caso do Bolsonaro, tem se mostrado um covarde, lembrando que, novamente, ele foi para o hospital, mais uma cirurgia. Quantas cirurgias o Bolsonaro fez desde Sempre que quando ele tomou está em posse? apuros, ele arranja É, alguma coisa para fazer no é. hospital, né? Imagina o que ele vai ter que inventar nos próximos 2 anos. Praticamente vai ser uma cirurgia por mês. É Ele mesmo. pode aproveitar, por exemplo, para fazer uma cirurgia estética, né? Sei lá, colocar um botox, preenchimento de lábios, que daqui a pouco vai faltar motivo. Mas, obviamente, não deu certo porque não tinha uma liderança capaz, se acovardou e fugiu para Miami, não houve apoio internacional. Mas eles tentou uma jogada de última hora, de desespero, mas havia uma intenção não organizada assim com muita inteligência, mas apostando que talvez o Brasil, uma maioria silenciosa, aderisse àquele atos golpistas do Rio de Janeiro e desencadeasse então um golpe que eles iam chamar mais uma vez de revolução. Isso, obviamente, parecia é o ponto base disso. Agora, voltando ao caso da delação do Mauro Cid, talvez o Mauro Cid consiga dar um elo que falta no caso de Bolsonaro em relação, por exemplo, ao caso do Trump. No Trump, no julgamento que vai acontecer em março do ano que vem, há várias provas, e são telefonemas, são trocas de mensagens nas redes sociais, são documentos oficiais, são relatos de assessores diretos, contando das várias tentativas do Trump para alterar, não só alterar o resultado eleitoral, primeiro a partir de uma fraude, ele acusando a fraude, mas tentando cometer uma fraude na Geórgia, e depois incitando a sua turba de apoiadores para invadir o Capitólio, como ele fez. No caso do Bolsonaro, até agora não tem o que se chama batom na cueca. Você tem a tal da minuta do golpe, você tem, obviamente, esse tempo que o Bolsonaro sumiu, você tem envolvimento, se sabe-se que essa minuta do golpe circulou no círculo mais íntimo do Bolsonaro e também entre os lideranças do PL, mas você não tem aquela ordem definitiva, né? Você não tem ali o Bolsonaro dizendo vamos fazer, então vamos lá, essa minuta está ótima. E talvez o Mauro Cid seja esse o grande valor da delação do Mauro Cid. Eu só Então, queria complementar, diga, Sérgio, diga. além de ele deve trazer informações que vai de fato comprometer Bolsonaro, eu acho que ele também vai trazer muita informação em relação aos militares, né? Porque hoje mesmo, lá no depoimento do Gustavo Henrique Dutra, ele chegou a dizer que todos que estavam acampados eram pessoas pacíficas, que não tinha nada de mais ali, que ele via com tranquilidade, por isso que ele não mexeu. As pessoas, né, os atentados que a gente viu, tanto a tentativa no aeroporto, os ônibus incendiados, eram pessoas, né, que estavam lá nesses acampamentos. Então, assim, como é que eram pessoas pacíficas que já tinham cometido esse tipo de crime? E é interessante, só fazendo um link também com o Braga Neto, porque existe um mito aí, né, de que no regime militar não houve corrupção, algumas pessoas pedindo para a volta da ditadura, porque o país não tem corrupção durante o governo militar, e a gente viu aí, né, essas denúncias que tem aí contra o Braga Neto, que mostram, né, de fato, que eles são corruptos também. Então, assim, para acabar, né, com esse mito que existe de que um governo militar não tem corrupção. Tem, e a gente está vendo isso agora. Fábio, eu nem precisaria citar aqui, não lembrando que, obviamente, você não tinha mais investigação de corrupção, porque o Ministério Público era controlado, a imprensa era calada e os juízes eram amordaçados. Então, obviamente, você não teria investigação. Mas a gente poderia citar vários casos aqui, o caso do Delfim Moreira, o escândalo da mandioca, mesmo em plena ditadura, o caso da Transamazônica. Você teria aqui uma caterva de casos para citar. Mas a a Maria Caldeira Pires, Biden não apoiou Bolsonaro porque sabe que correria mais risco de ter Trump de volta.
É verdade, Kátia Maria, eu acho que ele pesou isso, mas também pesou esse fato de que o Bolsonaro fez campanha aberta para o Trump, inclusive também colocando em xeque o papel dos democratas e tudo mais. Foi um incitador externo da violência que foi cometida como contra o Biden, ele sentiu na pele e também fez esse gesto. Bem ou mal, foi um gesto importantíssimo. Né? Os Estados Unidos, a gente não pode deixar de negar, foi muito claro e muito taxativo nas várias manifestações de seus representantes de que não aceitariam nenhum tipo de golpe no Brasil, de virada de mesa, de qualquer tipo. Isso foi importante, isso foi definidor. Outros países da Europa, principalmente, fizeram isso, vizinhos fizeram isso. Então, foi um momento importante. E, obviamente, nos salvou tanto de Trump quanto nos salvou de Bolsonaro, ou de um golpe do Bolsonaro. Agora, a gente imagina que esse julgamento talvez termine hoje, dada a seriedade, talvez não, mas eu acho que essa primeira leva, no máximo, na próxima sessão da terça-feira, estará acabada, e eu imagino também que depois você vai ter blocos maiores. Eu acho que só foi a importância desse primeiro julgamento foi para que permitisse ao relator Alexandre de Moraes dar uma geral e colocar os termos corretos do que aconteceu em 8 de janeiro. Agora, a gente estava conversando aqui antes do programa começar, hoje eu li uma coluna do Merval Pereira. O Merval Pereira está ressentido porque o Toffoli derrubou lá as acusações da Odebrecht, enterrou de vez qualquer processo da Lava Jato, e agora ele deu para falar que o Alexandre de Moraes é uma espécie de Moro do STF, que esses processos podem ser anulados, porque ele evocou todos os casos para ele, e você está julgando em grupo, lembrando que no Mensalão foi a mesma coisa. Né? Os réus pediram para que os casos voltassem para a primeira instância, e o que os ministros do Supremo, vários deles ainda em atividade, decidiram naquele momento é que, dada a complexidade do assunto, esses temas deverão continuar em Brasília. E no Supremo, eu diria mais outra coisa, Fabiola. Esse caso aconteceu em Brasília. A invasão foi na Praça dos Três Poderes. Então, faz todo sentido também o Supremo comandar esse processo, mesmo não sendo réus com foro privilegiado, mas haverá réus com foro privilegiado, porque há deputados que participaram disso, dessa tramóia, e, portanto, mas dada a complexidade, como tudo tem uma conexão, e uma conexão real, não uma conexão inventada, como fez o Dallagnol naquele famoso PowerPoint, então faz sentido continuar lá no Supremo esse julgamento. Agora, Fabiola, em paralelo a esse assunto, enquanto estava todo mundo olhando ali para o STF, a Câmara está ali, tocou um projeto de uma mini reforma eleitoral, e, assim, de reforma eleitoral o Brasil não carece, né? É quase praticamente a véspera de eleição, toda vez a gente tem uma. O que exatamente tem essa mini reforma eleitoral? Ela acrescenta alguma coisa positiva? Ela piora o sistema? O que deve acontecer? Na verdade, é um combo, né? Todo ano que antecede a eleição, eles vêm com nova reforma. Inclusive, tem uma que está pendente lá no Senado, que é o Código Eleitoral, que foi aprovado na Câmara. Ai, desculpa, deixa eu desligar aqui. Foi bonito. Mas eu devia ter colocado essa música como introdução. Agora foi uma coisa épica. Vamos lá, tá bom. Foi mal. Imagina. Faz parte. Como diz Sim. o Faustão, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também. Era para ter desligado. Então, tem um combo aí, né? Além da mini-reforma que está passando na Câmara, essa mini-reforma ela foi fatiada em 2 projetos, né? Um que trata da inelegibilidade, que compromete a lei de ficha limpa. Então, assim, o político que perdeu o mandato ele vai ter menos tempo, né, de ficar inelegível. E tem um outro projeto, que é um projeto de lei ordinária, mais simples, que traz vários outros pontos, né? Que também, dentre eles, tem a prestação de conta, que deixa de ser parcial, porque atualmente você tem que prestar conta durante a campanha. Pelo projeto, não precisa mais prestar conta parcialmente, só no final. E tem uma série de projetos que está sendo apontado como retrocesso.
Mas, para além da mini-reforma, tem um combo aí, porque tem também a PEC 09, que é a PEC da anistia, que ia ser votada ontem na comissão eleitoral, na comissão especial, e ficou para terça-feira, dia 19. E o que é que essa PEC diz? Vai anistiar todos os partidos que não cumpriram a legislação e não repassaram, né, o percentual para candidaturas de mulheres e de negros e pardos. Então, assim, é um pacto praticamente entre todos os partidos, com exceção do PSOL e o Novo, né? Então, assim, é um combo de retrocesso para atender os interesses específicos e exclusivos dos partidos, né? É um retrocesso sem tamanho. Precisa ainda passar pelo Senado. Eu vi hoje que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não tem pressa de analisar essa proposta e vai anexar ao Código Eleitoral, que está há 2 anos parado, né, no Senado. Então, para isso valer para a eleição do ano que vem, tem que ser aprovado até o dia 5, né, um ano antes da eleição. Então, pelo que o presidente do Senado falou, possivelmente não vai dar tempo, porque ele disse que não vai ter pressa. Ainda está sendo votado na Câmara. Hoje está sendo votado o segundo projeto, ontem passou hoje está sendo votado o segundo projeto de lei, e a PEC da anistia ainda está para ser votada na comissão especial para ir para o plenário. Então, precisa passar no Senado para valer o ano que vem. Então, possivelmente não vai dar tempo. Aliás, por falar no Rodrigo Pacheco, também entrando no outro assunto aqui, ele falou da história de que talvez essa mini-reforma eleitoral não seja votada a tempo de entrar em vigor no ano que vem, mas ele também disse que vai apresentar uma PEC para proibir qualquer porte de droga em qualquer quantidade, que é uma resposta ao julgamento que o Supremo está fazendo sobre a não punição, a descriminalização a partir de uma certa quantidade de drogas, ou seja, o Rodrigo Pacheco, obviamente, aí tem suas pretensões eleitorais, disputando uma fatia desse eleitorado que a gente poderia chamar de conservador, reacionário, mas, de qualquer forma, não, chega a ser triste, né, que o Brasil lide com isso. Quer dizer, imaginar que, então, o Congresso, no fim das contas, pode acabar endurecendo ainda mais a legislação, enquanto o Supremo está tentando dar alguma ordenação a um caso que é muito complexo, porque ele permite hoje a discrecionalidade dos juízes, então o juiz decide da forma lombrosiana, como se diz, pela cara do acusado. Se é igualmente branco, de classe média, vai para casa; se é preto, vai para a cadeia. Mas é um pouco preocupante, não, Fabio? Mais um ponto, né? Mais um tópico aí dessa queda de braço entre o Congresso e o Supremo, né? Esse não é o primeiro tema né, que as duas casas, né, os dois poderes estão disputando, né? A gente tem aí o exemplo do marco temporal, a questão do aborto também, né? O próprio STF está pautando o aborto aí, o tema do aborto para ser discutido. Então, como você disse, enquanto o Supremo está tentando minimizar, né, esse impacto entre aqueles que têm, né, poder econômico e os que não têm, o Congresso vai na linha contrária. Na medida que ele criminaliza, né, esse tipo de coisa, ele realmente está penalizando os pretos e pobres. Pois é. Agora, bem, Fabiola, que dica que você dá aí para quem está nos assistindo? Dica da semana. Então, a dica que eu dou, eu acabei de citar, essa questão do aborto. O STF está pautando aí. Rosa Weber está para se aposentar, ela tem 15 dias ainda de mandato lá da presidência do STF, e ela tinha se comprometido, né, antes de se afastar, antes de se aposentar, a colocar esse tema em pauta. Então, eu acho que nos próximos dias a gente vai ter esse debate, que vai mexer um pouco com o debate público, né, porque é uma pauta que mexe muito sobretudo com esses setores mais conservadores, mas ela, muito corajosa, vai colocar o tema em debate, e eu acho que a gente precisa acompanhar aí, porque é um tema importante para ser discutido, porque trata sobretudo de saúde pública, né? Porque vai cair na mesma questão, termina criminalizando as mulheres pobres que não podem fazer um aborto com segurança, enquanto quem tem dinheiro faz.
Realmente é um tema importante, era uma das pautas prioritárias da Rosa Weber antes de se aposentar, lembrando que o mandato dela, na verdade a passagem dela completa 75 anos, está prestes a deixar o Supremo, e as notícias que correm hoje na mídia é que o Lula não quer se apressar nessa indicação, porque quer deixar que essa transição da Rosa Weber seja mais tranquila. Também não deu nenhum sinal de que vá levar uma mulher, principalmente uma mulher negra, mas também não disse que não vai decidir isso. Agora vai esperar a Rosa Weber se aposentar para indicar o novo ministro supremo. Bem, a minha dica é acompanhar o discurso do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU na próxima semana, e depois de Bolsonaro em 2 ocasiões ao vivo e 2 online nesse discurso, a gente espera, não, na verdade pode falar, tem certeza de que teremos um discurso mais racional, um discurso que não será baseado em mentiras, como o Bolsonaro fez, envergonhando o país, ou pelo menos envergonhando aqueles que têm um mínimo de noção diante dos representantes dos países filiados à ONU. Então, espera-se que o Lula consiga fazer um discurso claro, e que, na verdade, ele consiga levar com alguma repercussão internacional os temas prioritários que tem sido essa agenda internacional do Brasil, a começar, por exemplo, pelo combate à defesa do meio ambiente, que é um tema importante, lembrando que em 2025 o Brasil vai sediar a COP30, mas também o tema de uma busca pela paz, no caso da guerra da Ucrânia, de uma mudança na governança internacional. São temas importantes, e a gente espera que desta vez a gente tenha boas notícias e tenha um discurso do qual a gente pelo menos possa dizer, tá aí, ou bem, o Brasil voltou e não somos mais uns pares. Então, essa é a nossa dica. Eu queria agradecer muito quem nos acompanhou mais uma vez aqui no fechamento, lembrando e pedindo encarecidamente que quem puder contribuir da forma que puder, a gente agradece. Faça um Pix, faça as doações aqui via o canal do YouTube, assine a revista, indique, presenteie, toda a forma que vocês puderem nos ajudar, a gente agradece, porque vocês sabem muito bem a dificuldade que tem sido a luta dos meios de comunicação para sobreviver, principalmente o meio de comunicação como a Carta Capital, que está aí sempre remando contra a maré e oferecendo um ponto de vista diferente dessa visão monolítica, oligopolizada que o resto da mídia oferece no Brasil. Fabíola, vou dizer para você, está saindo de férias, como eu já disse nesse programa, então descanse, aproveite, porque quando você voltar, o bicho pega. E tchau, gente. Até a próxima e pessoal, até lá. Notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas. Somente 5 famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato, muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem desde o primeiro momento denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento, mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa.
Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça a sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.